Fala pessoal, tudo bem? Me pediram para fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre compulsão alimentar e eu achei isso bem interessante. Respondi nos stories, eu fiz algumas publicações lá no Instagram, mas esse vídeo ele vem como um complemento sobre como uma forma de ajudar e de orientar essa questão da compulsão alimentar. Em primeiro lugar, tratamento de compulsão alimentar ele tem muito a ver com uma questão psicológica, com uma questão emocional. Então, talvez procurar uma terapia, ou um profissional, um terapeuta, para orientar e realmente para ir a fundo e descobrir o real problema por trás dessa compulsão alimentar, seja uma alternativa viável. Agora, essa questão de compulsão alimentar, mas se são hábitos ruins, hábitos de realmente comer alguma coisa de uma forma reflexa a um sentimento ali que é mais imediato, se não é algo tão sério, talvez o que eu vou trazer hoje, o conteúdo de hoje, possa ajudar. Em relação à compulsão alimentar, o grande problema disso, ou na verdade a grande causa disso, é uma questão emocional relacionada com a alimentação. Então a alimentação em si ela tem o objetivo de nutrir, né? O grande objetivo da alimentação, vou até colocar aqui, é a nutrição. Então, quando eu me alimento, eu estou nutrindo o meu corpo. A questão é, como eu falei, é atrelar essa questão da alimentação, não a questão nutricional, mas a questão emocional. É aqui que está o grande problema, no caso. Quando eu penso nisso, eu preciso fazer duas perguntas, que são perguntas muito eficientes para perceber essa questão da compulsão alimentar mesmo. Quando eu estou me alimentando e quando eu estou com fome, eu estou me alimentando porque eu preciso, então pensando assim na quantidade. Eu vou comer X gramas de um determinado alimento. Eu realmente preciso disso? Então essa é a primeira pergunta. Eu preciso? É uma necessidade? É uma necessidade fisiológica? Eu estou pensando na questão de nutrição do meu corpo? Então, às vezes você está comendo certo, é um alimento que é o ideal para você, mas está comendo na quantidade errada. E aí você pensa assim, nossa, mas eu tenho tanta fome, tanta vontade de comer. E é diferente. Você tem fome, que é pela vontade de comer, ou é uma fome pela necessidade de comer. São duas coisas totalmente diferentes. Se eu como pela vontade, eu estou indo pensando o oposto a essa questão da alimentação como nutrição. Se eu como por vontade, eu estou pensando aqui na questão da emoção. É aí que mora o perigo. Fome relacionada à necessidade, que é fisiológica, é algo que é natural, então a gente precisa se nutrir. Então essa é uma pergunta essencial. Eu preciso, então eu estou com uma vontade de comer alguma coisa, ou eu estou comendo aquilo porque eu preciso. Não que comer alguma coisa por ter vontade seja algo errado, mas é uma questão de autoconhecimento e autocontrole. Se você está com vontade de comer alguma coisa, você vai lá comer aquela coisa que você quer, você não vai abusar da quantidade disso, porque é essencial, e não vai entrar num ciclo vicioso, porque você está totalmente consciente do que você está fazendo. Isso que é importante, essa questão do autoconhecimento. Pensando nisso, nessa questão do eu preciso disso, eu preciso disso, eu estou com vontade e vou comer isso. Eu preciso dessa quantidade. Por exemplo, eu quero comer um chocolate. Eu preciso comer 3 barras de chocolate? Preciso comer uma barra de chocolate inteira? Essa necessidade, essa vontade, precisa ser suprida por uma quantidade enorme de comida?
Essas são duas perguntas. Então, essa questão de ficar mais consciente. E dentro disso, eu vou fazer um link. Essa questão da compulsão alimentar, ela tem uma relação muito forte com a inteligência emocional. Então, como diversas coisas, né, na nossa vida, a inteligência emocional ela vem para ajudar e para orientar em relação a isso que é feito de forma automática. Então, eu quebro esse ciclo do que é automático, esse ciclo do que é imperceptível, e vou trazer uma certa atenção, uma certa consciência dos meus atos, né, das coisas que eu estou fazendo. É como eu falei, não tem o certo, não tem o errado, mas é importante estar o tempo todo consciente do que você está fazendo. Então, em relação a isso, o primeiro pilar da inteligência emocional é o como eu me sinto. Seria esse autoconhecimento, essa atenção sobre os seus sentimentos. Então, pensando aqui, eu vou fazer duas perguntas, né? Nesse pilar do autoconhecimento, seria como eu me sinto. Em relação a esse como eu me sinto, por que eu me sinto assim? Como eu me sinto, então como eu estou me sentindo agora, eu estou ansioso, estou nervoso, estou estressado. Por que eu me sinto assim? Eu me sinto assim porque eu tive um dia muito estressante no trabalho, porque eu tive muitos problemas, porque alguma coisa deu errado. Eu faço essa reflexão, como eu me sinto, porque eu me sinto assim. Isso é a primeira parte dessa questão do autoconhecimento, essa questão da inteligência emocional. Depois disso, do autoconhecimento, eu tenho o autocontrole. Que seria essa percepção e a tomada de decisão esses dois elementos, da percepção da tomada de decisão, baseado nessa avaliação de como eu me sinto e por que eu me sinto assim. Então é aqui que entra essa questão das escolhas. Eu estou estressado, vou comer alguma coisa. De repente isso não é a melhor alternativa, de repente tem outras coisas que você pode fazer para otimizar ou para melhorar isso, ok? Dentro desses pilares, então eu tenho aqui o autoconhecimento, tenho o autocontrole, tenho a questão da motivação. A motivação é muito importante porque a partir do momento que você sabe como você se sente e você sabe as decisões que você precisa tomar, você consegue se automotivar, você consegue estabelecer metas, estabelecer objetivos para que você consiga mudar um comportamento que você quer mudar, algo que você quer realmente fazer a diferença, algo que você quer realmente transformar na sua vida. Em relação a isso, depois, eu tenho uma questão de percepção do ambiente, que isso é muito interessante. Então, vou colocar aqui como ambiente. E depois, tem a questão interpessoal. Eu entendo como eu me sinto, eu entendo por que eu me sinto assim, ou procuro entender como eu me sinto e por que eu me sinto assim. Depois eu tenho o autocontrole, o que eu preciso fazer, quais são as mudanças que eu quero para a minha vida, quais são as mudanças de hábito, pensando principalmente nessa questão da alimentação. Minha compulsão é a partir de uma ansiedade, eu me sinto ansioso porque tal coisa acontece, porque determinada coisa acontece. Quando isso acontece, eu faço tal coisa. Isso tudo pode ser modificado através dessa questão da percepção. Posso me motivar porque agora eu vou me munir de informações, vou me munir de coisas e de determinadas ações e comportamentos que vão me manter motivado, isso é importante, e vou pensar no ambiente. Se o ambiente que eu estou inserido é um ambiente tóxico, se ele é um ambiente que vai potencializar essas decisões ruins, eu preciso mudar esse ambiente. Se eu vou em determinado local, por exemplo,
Eu sempre tenho uma compulsão alimentar quando eu vou no shopping. De repente, toda vez que você for no shopping, você vai ter uma série de gatilhos que vão te trazer, que vão desenvolver essa questão da compulsão alimentar como uma bola de neve. Então é importante sempre pensar nisso. Qual é o ambiente que eu estou inserido? Esse ambiente é tóxico ou ele é um ambiente benéfico? Se ele é um ambiente benéfico, então ok, isso é ótimo porque vai me ajudar. Eu só precisava ter mais autoconhecimento. Se é um ambiente tóxico, eu preciso mudar esse ambiente ou sair desse ambiente, para que isso não me atrapalhe também, porque não basta eu ter o autoconhecimento e estar o tempo todo ali naquele ambiente que é tóxico. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um alcoólatra. O alcoólatra, ele bebia e de repente ele não quis mais beber por uma série de fatores. Então ele percebeu que toda vez que ele chegava do trabalho estressado, no caso aqui, o como era o estresse, o porquê era o trabalho, e aí ele percebeu que ele sempre ia no bar para beber. A partir dessa percepção, ele tomou a decisão de não beber mais, mas não adianta nada ele tentar se manter motivado, ele ler livros sobre o assunto, ele visitar locais, assistir filmes que vão motivá-lo a não ingerir mais bebida alcoólica, se ele continua indo no bar. O bar é um ambiente nocivo para ele, tóxico para ele. Ele tem que mudar as relações para um outro ambiente. E assim como existem ambientes que são tóxicos ou ambientes que são benéficos, que vão dificultar ou potencializar essa questão dos hábitos, essa questão dos comportamentos, também existem pessoas. Por isso essa relação interpessoal é importante. Se eu convivo com pessoas que vão potencializar os meus comportamentos bons, se são pessoas que têm os mesmos hábitos, os mesmos objetivos que eu tenho, os mesmos comportamentos que eu tenho, isso vai ser potencializado. Se eu falo, ou se eu convivo com pessoas que têm hábitos, que têm comportamentos, ou que o comportamento dessa pessoa desencadeia essa questão do sentimento, essa questão da vontade, por exemplo, de comer, isso vai prejudicar. Então eu preciso rever essa questão também, não só do ambiente inserido, mas também das pessoas. Isso é muito importante. Pensando nisso aqui, olha como é interessante. A gente já viu assim essa relação interpessoal. Então eu estava conversando com um aluno essa semana e ele falou sobre a vacina. E ele disse assim, que ele já viu muitas vezes os pais vacinando o filho e dizendo, olha, se você não chorar, se você tomar a vacina bonitinho, depois a gente vai, por exemplo, tomar um sorvete. E olha que interessante. Quando eu falei em relação ao terapeuta, é importante você buscar mais profundamente isso para entender como esse processo aconteceu. Porque nesse caso, olha que interessante, os pais, a partir do momento que eles prometeram para a criança que se ela não chorasse, se ela tomasse a vacina bonitinho, ela iria ter um benefício, ela ia ter um prêmio, isso começa a se repetir e vira um ciclo vicioso e um comportamento desse indivíduo mesmo quando ele é adulto. Então ele se acostuma. Toda vez que ele está frustrado, toda vez que ele tem dor, toda vez que ele tem um problema, ele vai buscar uma recompensa. Então ele vai buscar uma forma de recompensar isso para suprir essa questão emocional. Ao invés de lidar com aquele problema, ela vai mascarar com uma outra coisa, com uma outra recompensa. Isso é extremamente ruim. Então eu falo muito isso. Em relação ao adulto, é importante procurar um terapeuta, procurar um profissional para resolver melhor isso, não só essa questão da compulsão, porque se eu trato só a compulsão e penso nessa modificação, mas não trato o que causa essa compulsão, seria, por exemplo, quando eu pego um carro e ele acende uma luzinha no painel e eu vou lá e apago a luzinha do painel. Eu não lidei com o problema, não sei, o problema continua acontecendo. A questão é que eu lidei com o sintoma, na verdade, de apagar a luzinha. Uma hora ou outra aquele problema vai fazer o carro parar de funcionar. Então é importante ir a fundo e resolver realmente o problema. Agora, em relação às crianças, em relação aos pais, eu falo muito isso com a minha esposa. É importante decidir sempre o que é melhor para a criança, não o que é mais fácil para os pais. Então a gente sempre fala muito, sempre conversa muito sobre isso. Nós temos duas decisões que a gente tomou quando o Gustavo nasceu, que uma era ele não ingerir doce, nada que tenha açúcar até os 2 anos de idade, e a outra é que ele não vai ver TV e não vai mexer no celular também por esses 2 anos iniciais. Isso tudo, dar o doce, dar o celular para ele, é muito mais cômodo para a gente, porque ele fica entretido.
Porém, isso vai dificultar o crescimento e o desenvolvimento dele como indivíduo, como criança, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo. Então a gente sempre busca muito brincar bastante com ele, ele fica muito no chão. Isso dá trabalho, isso é difícil para a gente, só que é benéfico para ele. Então sempre o foco na questão da educação das crianças é o foco na criança. O que é melhor para essa criança? Mesmo que para os pais seja difícil. É lógico que todo mundo toma suas decisões de acordo com a sua realidade. E cada um vai ter, lógico, as consequências das próprias decisões. Mas se eu puder ser de alguma forma útil, se eu puder dar alguma dica em relação a isso, sempre foque na criança. Porque se eu foco na criança, se eu ensino ela a lidar com os problemas, e se eu ensino ela a se desenvolver quando criança, isso vai refletir quando ela chegar na fase adulta, ela vai ser um adulto mais autoconsciente e um adulto um pouco mais controlado, que vai conseguir lidar melhor com as situações e não vai querer ou vai tentar mascarar essas situações com, por exemplo, uma compulsão ou algum vício. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Suprir a necessidade da criança de acordo com o que ela realmente precisa, o que é melhor para ela e não melhor para o indivíduo, não melhor para o adulto. Isso dá trabalho, mas eu garanto que no futuro isso é muito recompensador. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me manda nas redes sociais que eu vou achar muito legal isso, ler e responder o que você mandou. E se precisar, se tiver que produzir mais conteúdos, mais vídeos, eu produzo para responder essas questões. Então espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Até já!